hoje aqui participando do canal Fala Shirley, né? E como eu sempre falo, eu gosto muito de conversar, ainda mais quando o papo é sobre cultura, cinema hoje. E eu tenho hoje o prazer de receber aqui, conversar com meu amado Ivan Valerro. Nossa, Ivan, saudade. Se não fosse essa pandemia, ai, como a gente ia se encontrar, tomar aquele café gostoso que a gente gosta de ficar tomando e papeando, falando dos nossos times, né? Mas vamos lá, Ivan. Obrigado, né, pelo convite. Ivan, eu quero que você me fale a respeito dos seus filmes. Um produtor de cinema independente em São Paulo. Me fala um pouquinho do Intrigas, que eu tive a alegria, o prazer de ser convidada para o lançamento aqui. Espero ser convidada de novo. E sobre também o Intrigas de Botequim. Me fala um pouquinho dos seus dois filmes. Vamos lá, Ivan. Você com a palavra. Sou Ivan Valerro, ator formado desde 2011 com experiência em teatro, dramaturgo com 3 espetáculos escritos e realizados. Trabalho com cinema desde 2007, inicialmente como roteirista, continuista, preparador de elenco. E eu estou me especializando em assistência de direção, produção, fotografia e som direto. A vida de quem trabalha com cinema no Brasil, ela é assim, ela nos leva a especializarmos em diversos ramos que compõem a função do audiovisual. A porta de entrada para esse mercado, muitas vezes, para a maioria das pessoas, e comigo também não foi diferente, é o trabalho de videomaker, que ainda não é um cineasta, mas sim aquele profissional que faz vídeos com uma câmera própria, uma câmera emprestada, alugada, e acaba ele mesmo dirigindo, rodando e muitas vezes finalizando seus próprios trabalhos por conta. Bom, a minha experiência foi um pouco assim. Eu entrei no cinema através de uma escola de roteiro, onde eu escrevia roteiros de curtas-metragens e também escrevia um longa. Mas eu queria também ter a experiência do set de filmagem. Eu acabei trabalhando como assistente de produção em um documentário e também como continuista em um curta de ficção. E foi ali que eu me apaixonei pelo trabalho de direção de atores. A partir de então eu estudei teatro, passei a trabalhar com teatro durante 5 anos e até que eu finalmente retornei para o cinema e dirigindo de forma independente um dos roteiros que eu já havia escrito, né, e propus esse trabalho para alguns colegas do teatro que se formaram comigo, né, e porque eu já havia dirigido eles nos palcos, né, inclusive eles tinham trabalhado em uma peça minha, e foi aí que eu realizei o curta-metragem Engano em 2012. E foi uma experiência de baixíssimo orçamento e muito boa vontade, eu digo, porque eu acabei desempenhando não só a função de roteirista, que eu já tinha escrito o roteiro, como também desempenhei a função de diretor, de fotógrafo, que eu acabei operando uma câmera emprestada de um amigo, e acabei também fazendo a montagem depois desse trabalho e a edição até o primeiro corte. Depois só os ajustes finos, a mixagem de som e a colorização que ficaram em cargo de um outro amigo meu, que também trabalha como editor e é videomaker. E quanto aos atores também, porque eles trabalharam pela amizade mesmo, né? Nenhum deles recebeu cachê. Enfim, é um processo trabalhoso, demorado, que demanda muito estudo, conhecimento e que gera custos, né? Por isso que é tão trabalhoso que eu acabei levando 2 anos para poder produzir o meu segundo curta-metragem, né? Que foi o Intrigas de Botequim, que dessa vez eu rodei em São Vicente, no litoral paulista, porque lá eu encontrei uma equipe mais afinada, né? E pude fazer o filme de uma forma mais profissional. Dessa vez eu já tinha um equipamento melhor, né? Câmera profissional, né? Também tive um fotógrafo que operou a câmera, eu fiquei a encargo só da direção. Tive uma assistente de direção e tive também um técnico de som direto. Mas ainda assim os atores trabalharam sem cachê, até porque muitos deles eram meus ex-alunos de oficinas de interpretação e preparação de elenco que eu ministrava. E então eles toparam esse desafio de trabalhar com uma primeira experiência em frente à câmera. Mas, enfim, além de tudo isso, né, rodar fora de São Paulo acabou garantindo uma visibilidade maior para o meu trabalho, porque na época eu tive um apoio de divulgação da Secretaria de Cultura de São Vicente,
né? E esses dois trabalhos eles foram feitos assim de forma totalmente independente, né? E de lá para cá também continuei realizando outros trabalhos, né? Dois curtíssimas metragens que eu fiz para festivais de formatos de 1 minuto, né? Com coletivos audiovisuais. Inclusive eu tenho esses trabalhos no meu canal no YouTube que você pode conferir depois, digitando lá Ivan Valerô, enfim. E, e aí fui coprodutor, técnico de som direto também, acumulando novamente funções, num curta-metragem chamado Playground, de direção de uma parceira minha chamada Daniela Campos, que também é atriz, dubladora e trabalha comigo nessa luta aí pelo audiovisual. Enfim, e esses são os filmes que eu realizei de forma independente, e agora eu estou estudando cinema no Instituto de Cinema. Eu já tive a oportunidade de ser produtor no curta-metragem chamado Hanako, técnico de som direto e sound designer no curta-metragem Coisa de Clayton, além de ter sido produtor de locação e assistente de direção no curta-metragem O Último Paciente, e diretor do curta-metragem Som Direto, que foi o último trabalho que nós realizamos. E todos esses filmes eles ainda estão em processo de finalização. Tá bom, mas agora, você, como produtor independente, como você se sente? Quais as dificuldades que você encontra na nossa cidade? Aqui, esses trâmites de aluguel, de espaço. Fala um pouco para mim. Bom, eu comecei a trabalhar como videomaker, né? E aí eu fui aprendendo, somando diversas outras funções ao longo das demandas, não só pelo meu interesse e desejo de aprender, mas por aquele probleminha-chave, né, que bate na porta de todo brasileiro, que se chama custos, né? Bom, só no meu primeiro curto eu acumulei 5 funções, né? E ainda tive um elenco de 6 atores. Então, se eu fosse contratar um diretor, um fotógrafo, um montador, um editor e um roteirista para o filme, fazendo uma conta baixa, só aí já teria gasto de uns 10 a 15 mil reais, mais ou menos, aproximadamente, e isso pagando um valor abaixo de mercado, tá? E mais o elenco, se todos recebessem pela tabela do SATED, né, que é a referência base para cachê de elenco, de atores, eu teria gasto mais ou menos em torno disso também, e isso pagando o valor mínimo da tabela. Então, e eu ainda não somei ainda o aluguel dos equipamentos. E aí as pessoas me perguntam, mas tudo é tão caro assim mesmo? Bom, é bem verdade que hoje em dia é muito mais barato e acessível você produzir cinema do que era no tempo da película, do filme de 16 mm, né? Onde se tinham ilhas de edição enorme, enfim. Hoje em dia a gente trabalha com câmeras digitais, notebooks, programas de edição. Tudo isso torna mais acessível, sim, é verdade. Mas ainda assim é muito caro, tá? Os equipamentos de cinema, eles não são baratos, envolvem não só as câmeras, mas também iluminação, que são equipamentos caros demais para você ter. Geralmente você aluga esses equipamentos, né? Gravador de áudio, microfones direcionais, para tudo ficar bonito na tela tem um custo, né? E tem também o profissional que vai operar cada um desses equipamentos, né? Esses profissionais eles não são autodidatas, né? Para você operar todos esses equipamentos é necessário muito estudo, conhecimento técnico, para você poder desempenhar bem cada uma das ferramentas de set. Tem também o trabalho dos atores, né? Que também exige muita preparação, né? Tem todo o tempo de ensaio, todo o tempo para você compor o personagem, para você estudar aquela obra, para você fazer aquele personagem da forma mais fidedigna possível. Então nós estamos falando aí para produzir um curta-metragem de 10 a 15 minutos na tela, até a finalização, é um processo que chega a durar 3 meses ou mais, tá? E 1 mês só de preparação, né? Estudo de roteiro, casting, preparação de elenco, produção de locação, aluguel de equipamentos. Isso sem contar você também contratar todos os profissionais que estão indiretamente ligados à obra, né? Que é a equipe que fornece alimentação para o set, por exemplo, né? Motoristas, enfim. E é importante também a gente lembrar que todo set envolve o pessoal da maquinária, eletricistas, gaffers. Você precisa ter também seguranças para cuidar da equipe no set de filmagem, principalmente quando se grava em externas. Então, se todas as condições tiverem favoráveis,
um set de filmagem chega a durar 2 ou 3 dias de gravação, isso falando novamente de um filme de 10 a 15 minutos, tá? Eu já cheguei a rodar um curta-metragem uma vez, que ele foi rodado em uma semana por conta das condições do tempo, né? E tudo bem, as pessoas dizem que o ideal para você gravar um filme com cenas externas é no outono porque o tempo é mais seco, mas nem sempre a gente tem como trabalhar com as condições ideais, né? Agora mesmo a gente está no outono em meio a uma pandemia. Enfim, conta-se mais ou menos aí um mês, né? ah, de pré, mais o tempo de produção, e você pode contar que vai mais um mês ainda de finalização, tá? Porque os técnicos de montagem e edição muitas vezes eles estão trabalhando com várias produções ao mesmo tempo, né? Não estão editando um filme só. E você remunerar toda essa equipe tem um custo, né? Mas no final das contas o produto final compensa todo esse custo, sem dúvida. Mas ainda assim, o filme pronto ele é só uma parte do processo, tá? Fazê-lo chegar ao público é que tem sido o grande desafio do cinema brasileiro hoje, né? Aliás, desde sempre a distribuição do cinema é o grande X da questão, né? Você fazê-lo chegar ao grande público. Muitos longas-metragens, aliás, muitos não, eu diria a maioria dos filmes, inclusive com atores e diretores consagrados, conhecidos na televisão, eles acabam não se pagando. Porque o filme não levanta bilheteria suficiente para cobrir todos os gastos. Essa conta que eu estava fazendo é de um curta-metragem. Você imagina um longa-metragem de 1 hora e meia, 2 horas de tela, e que, assim, se 2 ou 3 dias de gravação para você fazer um curta, um longa-metragem geralmente são 4 semanas, 6 semanas de set, mobilizando toda essa equipe. E lógico, esses profissionais eu estou falando de uma equipe de curta-metragem. Tá? Se a gente for falar de longa-metragem, cada um dos profissionais de set vai ter o seu assistente. Geralmente o diretor tem 2 ou 3 assistentes, tem assistente de produção, tem platô, enfim. São equipes muito grandes. Uma equipe de cinema, sem exagero nenhum, um grande longa-metragem chega a mobilizar em torno de 90 pessoas no set. Fora todas as pessoas que estão envolvidas diretamente com a produção. Então realmente é uma indústria o cinema. Muita gente trabalha nessa indústria, né? E, enfim, as janelas de exibição para você exibir os filmes, né, você fazer com que esses filmes cheguem ao público, né, ou seja, aí as salas de cinema, os canais de televisão, as plataformas de streaming, elas são raras, caras e são muito seletivas, tá? Não é todo conteúdo audiovisual que chega a ter carreira nas salas de cinema ou uma plataforma de streaming, né? Então, os próprios curtas-metragens não. Se bem que curtas-metragens, muita gente fala, você produz curtas, sim. Com que finalidade? O curta ele acaba sendo um currículo dos diretores, desses profissionais, para eles acabam tendo uma carreira em festivais, né? Não tem uma carreira comercial, e geralmente ele roda festivais e serve como um portfólio, um currículo mesmo desses profissionais, né? Até porque, se eu estou falando que envolve tanto dinheiro para você produzir um longa-metragem, então geralmente você faz um curta para você ter essa primeira experiência com audiovisual, você formar uma equipe e tudo mais, ganhar experiência para aí sim você partir para um longa-metragem, né? Então, enfim, como que a gente divulga muitas vezes o nosso trabalho, né? Tanto curtas-metragens, né, depois de seguirem carreiras em festivais, quanto os longas-metragens que acabam desempenhando mal no cinema ou não conseguem acesso com uma plataforma de streaming, porque essas plataformas também são muito rigorosas com a qualidade do material que elas exibem, né? E não só com a qualidade do material, mas muitas vezes também eles preferem exibir filmes de diretores que já tenham um renome. Então muitas vezes diretores independentes, diretores iniciantes, não conseguem produzir o filme dele e colocar lá numa plataforma X. Ah, agora todo mundo vai assistir. É meio complicado esse processo. Então a solução acaba muitas vezes você recorrer a plataformas que são gratuitas, como o YouTube, o Vimeo, né? Ou algumas plataformas independentes especializadas em cinema, né? Existem muitas delas, a próprio portal Petrobras de curtas, né? Então, eles permitem que o seu conteúdo seja postado ali de graça ou mediante o tributo de direitos autorais, que aliás é outro desafio que a gente enfrenta no cinema, outro custo grande. Se a gente estiver usando num filme uma música, por exemplo, de algum compositor ou intérprete já conhecido, também envolve os direitos autorais, que é mais um custo. Então, enfim,
as plataformas elas acabam dando uma visibilidade, né, mas também o sistema de monetização dessas plataformas gratuitas, na maioria das vezes também não cobrem o custo da obra e elas também não se pagam. Então esse acaba sendo o maior de todos os desafios da gente que trabalha com audiovisual. Mas o que pode ser feito depois de passar essa... Pensando no futuro, né? Essa pandemia, essa quarentena, para o ano que vem, o que você acha para o ano que vem, para os próximos? O que pode, o que você pensa, o que você espera para o cinema paulistano? Além do o brasileiro, né? Mas vamos focar aqui em São Paulo. O que você espera para esses produtores do cinema paulistano? Muita coisa já foi feita, né? Mas precisa melhorar. Quando eu produzi meus 2 primeiros curtas, né, nós ainda não tínhamos a SPCine, uma secretaria assim, própria para cuidar da produção do audiovisual. Por isso que eu acabei rodando meu segundo curta em São Vicente, pois conseguir um apoio institucional era muito burocrático e ainda tinha custos. Né? Até mesmo longas-metragens e diretores consagrados eram rodados fora de São Paulo. Ainda que a história fosse ambientada na cidade, você escolhia filmar em Campinas, em Santos, em Curitiba, porque arcar com os custos de interdição das ruas, de locação, enfim, era mais viável você levar uma equipe para outra cidade, mesmo sendo uma equipe grande, tendo todo esse custo de deslocamento, mas ainda era mais viável do que produzir em São Paulo por conta de todos os entraves burocráticos que a gente tinha. A SPCine, ela não só viabilizou esse processo, como ela passou a ser parceira em muitas produções, né? Tanto que a gente inverteu o cenário anterior. Né? Hoje são diretores de outros lugares do Brasil, até mesmo do Rio de Janeiro, que já tinha uma indústria de cinema consolidada, que passaram a filmar em São Paulo, preferiram filmar em São Paulo. Né? Até filmes que a história é ambientada no Rio, se prefere filmar em São Paulo por conta de várias facilitações que a SPCine proporcionou. Então isso sem dúvida alguma foi um grande avanço, né? E um avanço muito recente, né? A SPCine ela data de 2014, da gestão Haddad. Mas eu achei importante que esse trabalho da SPCine ele foi continuado nas gestões que se seguiram, né? Inclusive quem está à frente da SPCine é a Laís Bodansky, que é cineasta. Então a gente tem pessoas técnicas à frente dessa função. Então é sem dúvida nenhuma muito importante isso. Porém, a gente ainda precisa avançar muito mais. Né? Para isso, a gente tem que entender o cinema como uma indústria mesmo. Né? Mesmo quando a gente está falando de cinema independente. Porque toda equipe de cinema funciona como uma empresa. Né? Envolve toda uma organização industrial, por assim dizer. O setor audiovisual ele gera inúmeros empregos diretos e indiretos, como eu já citei quando eu estava falando, por exemplo, dos membros que são envolvidos no set, mas esse processo ele também continua na distribuição do filme, tá? Então, mesmo a parte da exibição, ela também acaba fazendo parte do processo lá na frente, né? Quando a gente está falando numa sala de cinema, por exemplo, a gente tem um projetista, tem pessoal da bilheteria, tem até quem faz a pipoca. Todas essas pessoas, elas sobrevivem do cinema. Direto ou indiretamente, elas são ligadas ao setor. Então, quando a gente fala de um setor econômico que ele gera empregos, ao qual centenas de milhares de famílias dependem da renda que é obtida com a produção desse produto final, que é um filme, nós não podemos levar a discussão para o campo ideológico, sabe? Então, isso que eu acho mais importante de tudo. Né? A gente tem que ter muita responsabilidade, muito respeito com todos os profissionais envolvidos nesse processo. Tá? Então, não estou falando só de diretor, não. Estou falando mesmo das pessoas que indiretamente dependem da produção do filme. Tá? Então, quando a gente vê as pessoas dizerem que o pessoal do cinema vive de renda do governo, muita gente diz isso por falta de conhecimento, é verdade, mas a gente também sabe que tem pessoas que dizem isso de uma forma mal intencionada. Porque na verdade isso é uma grande falácia, tá? Porque as leis de incentivo, eu vou citar aqui a Rouanet, que é a mais conhecida delas, elas não dão dinheiro público para que a pessoa faça filmes. Na verdade, quem patrocina a obra são empresas, tá? O que o governo faz é ele entrar como um avalista.
Essa é a função da lei de incentivo, né? Ou seja, o governo ele dá um aval para que um X reais sejam empregues na produção de uma obra audiovisual, né? E uma vez com feito isso, o produtor do filme, ele tendo esse aval do governo em mãos, ele tá com a lei de incentivo em mãos, ele busca patrocinadores, ele vai bater na porta das empresas. E as empresas vão se interessar em financiar o filme também mediante contrapartidas que elas venham a ter com essa obra, a partir do momento que ela se identifica com a obra, enfim. E, e aí, quem vocês acham que essas empresas vão preferir patrocinar no meio desse processo? Um diretor que ele já seja consagrado, que ele tem carreira e renome e pode trazer uma grande visibilidade para essa empresa, ou um diretor iniciante, ou um diretor independente? Bom, eu acho que a resposta é meio óbvia, né? Então, é por isso que é tão necessário que ainda se existam editais públicos. Aliás, ainda se existam não. Editais públicos é uma coisa que é muito importante a gente frisar, existe no mundo todo, não só no Brasil. Se tirando o caso dos Estados Unidos, aonde essa parte industrial do cinema ela envolve inclusive o financiamento, né? Existem empresas especializadas em financiar obras audiovisuais, né? É, o financiamento nos Estados Unidos acontece de uma forma totalmente diferente, até porque a gente está falando de milhares de dólares para produzir um filme, né? Um filme de 50 milhões de dólares ele é considerado um filme de médio a baixo orçamento. Um filme abaixo de 30 milhões de dólares ele é considerado um filme independente nos Estados Unidos, né? São esses filmes que concorrem em festivais indie. E sendo que o filme mais caro já produzido no Brasil bate ali em torno de 11 a 15 milhões de reais, se eu não me engano. Então, quer dizer, o que a gente produz aqui no Brasil não é nem considerado independente para os padrões americanos. Então, é uma outra lógica de mercado. Agora, se a gente pensar no cinema latino-americano, aqui do nosso lado, na Argentina, que se produz muito cinema e tem um apoio do governo muito forte para a produção de cinema, México, outro país que tem muita tradição, Uruguai, Chile, e mesmo países europeus, né, Itália, Alemanha, os países nórdicos, leste europeu e inclusive a França, que talvez seja o país que primeiro vem em mente quando a gente pensa em cinema europeu, eles fazem filmes com financiamento público. Quer comprovar? Basta assistir o filme e ver lá o logo do governo logo nos créditos iniciais do filme. O logo do governo e de várias empresas que participaram do financiamento daquela obra. Então não estou falando de nada inédito. Inclusive, o nosso molde de financiamento pela Lei Rouanet, ele serviu de modelo para o financiamento do cinema coreano. Técnicos coreanos visitaram o Brasil nos anos 90 para conhecer mais a fundo a nossa Lei Rouanet, para se espelharem no sistema de financiamento que eles aplicam hoje no cinema coreano. E a gente viu o Parasita como o Oscar desse ano. A Coreia do Sul hoje produz um cinema de altíssima qualidade. Japão, China, todos eles trabalham com financiamento público. Então isso não é algo inédito. Mas justamente como o nosso sistema de financiamento ele acaba indiretamente favorecendo quem já tem um nome, quem já tem uma estrada, quem tem, por conta disso, por conta de todo o currículo e a obra agregada, mais facilidades para conseguir o financiamento numa empresa, a gente precisa de editais para fomentarem a produção audiovisual de cineastas iniciantes, porque senão nós não vamos fazer a roda do mercado girar. Né? Nós nunca vamos lançar novos profissionais no mercado, porque, enfim, tudo que eu já disse mostra o quanto é caro você produzir cinema no Brasil. E aqui em São Paulo nós temos editais de financiamento à cultura, nós temos o PROAC, do governo do estado, que inclusive o pessoal do teatro conhece o PROAC porque ele financia não só obras audiovisuais, ele também financia teatro, enfim, projetos culturais. Né? Ele é um modelo válido para obras culturais com alguns editais específicos, inclusive o edital de audiovisual dentro do PROAC. E você tem também editais da prefeitura que são lançados para produção audiovisual. Né? E os editais eles também não dão dinheiro, né, para que as pessoas façam filmes. O Estado e a prefeitura, na verdade, eles entram como parceiros da obra. Né? Para que e vale a gente destacar que cada valor que é empregado no filme ele exige um retorno e uma prestação de contas muito bem detalhada. Então, nada vem de graça. Né? A prefeitura também
tem um retorno sempre que é investido dinheiro no filme, né? Isso traz visibilidade para a cidade, enfim. E muitas vezes a prefeitura acaba entrando como parceira de outras formas também, a partir do momento que ela auxilia a viabilizar obras via a própria SPCine, por exemplo. Então, fortalecer as ferramentas que já existem, né, e promover novos editais, né, sobretudo editais de novos diretores e diretores independentes, diretores estreantes, né, e potencializar órgãos como a SPCine, são fundamentais para que todo esse trabalho possa ter continuidade, né? Bem como a gente investir em alternativas de janelas de exibição, que esse é o grande desafio do cinema no Brasil, como eu disse na questão anterior, né? É fundamental você produzir aquela obra, mas você também facilitar com que essas obras sejam vistas, né? A própria SPCine tem o circuito SPCine também, com mostras independentes dentro do circuito SPCine, traz filmes do mundo todo, mas também exibe filmes brasileiros. Então a gente tem que potencializar essas ferramentas que a gente tem e trabalhar sempre por novos editais e sempre estar atento. Nunca podemos confundir ideologia política com mercado, tá? É muita responsabilidade que a gente tem em cima disso, porque o audiovisual ele é uma indústria que emprega milhares de famílias e enfim, ainda mais agora nesse momento de pandemia, a gente vê o quanto a arte ela é fundamental na nossa vida, né? O quanto assistir filmes, assistir a essas obras fazem tanta diferença para enfrentarmos esse momento. Então, e sem contar que um povo que não se vê na tela do cinema acaba sendo um povo sem história, né? Então a gente precisa trabalhar, fortalecer e potencializar essas ferramentas que a gente tem e trabalhar para que novos diretores e diretores iniciantes tenham cada vez mais possibilidades de poderem divulgar os seus trabalhos, de poderem ter acesso a essas ferramentas, né? Hoje em dia a gente tem em média 2 editais que são lançados por ano, o que acaba sendo pouco em vista toda a produção audiovisual que a gente tem. A gente precisa ter mais editais, mais janelas de exibição, para que o Brasil possa continuar sendo visto na tela do cinema, certo? Um abraço. Nossa, como foi bom falar com você. Quanto tempo, né? A gente não fala e agora com essa limitação do vídeo. Mas das lives, enfim. Mas muito obrigado. Desculpa o barulho aí, que eu sabe, aqui no centro o barulho não para. São Paulo, não é? Então, Ivan, um beijo no coração. Fiquei muito feliz por você ter participado do meu canal, tá bom? Um grande abraço. Abraço da sua Bombom.